Bom dia a todos, obrigada pela introdução, Isabela. Eu estou muito feliz de estar de volta ao MASP e ter sido convidada para essa palestra. Quer dizer, eu tinha trabalhado sobre o acervo do museu no meu período de formação, na pós-graduação, e depois, muitos anos depois, fui para o MAC-USP. E hoje eu acho que com essa obra que eu vou comentar da Suzanne Valadon, eu tenho a chance de trabalhar entre os dois acervos, né, com artistas que estão nos dois acervos. Então, eu gostaria de começar introduzindo um pouco da história dessa artista mulher que a gente conhece muito pouco hoje, né? Vocês vão ver, ela tem uma história bastante extraordinária, né? Falar, obviamente, da obra aqui no acervo do MASP. Eu procurei ao máximo possível, vocês vão ver, quer dizer, tem obras que obviamente não estão aqui, eu tive que referenciar de fora, mas eu procurei mapear para vocês, ou comparar essa obra que está aqui no acervo do MASP a outras obras que estão no acervo do museu também, né, e que versam sobre o mesmo tema, né, ou aparentemente o mesmo tema. Isso é uma coisa que a gente vai discutir também. E a outra coisa importante, quer dizer, eu dei esse título à minha palestra porque eu estou olhando para essa obra da Suzanne Valadon, justamente tentando colocá-la em diálogo e articulá-la a outros artistas e outras obras desse mesmo período que trataram o motivo das banhistas, né, na cultura visual da passagem do século XIX para o século XX. E o que significa isso nesse contexto, certo? Bom, eu abro a palestra, né, esse meu primeiro slide é justamente um retrato célebre dela com o seu filho, que também é um artista do acervo do MASP, que é o Maurice Trilot, né? Ela foi mãe muito jovem, a Suzanne Valadon, ela teve o Trilot, ela tinha 18 anos, e eu digo que ela tem uma história extraordinária porque ela, na verdade, vem de uma condição social muito limitada, né? A mãe dela era uma lavadeira. Ela ainda muito jovem, entre os 15 e os 16 anos, ela não sabia quem era o pai, ela entre os 15 e os 16 anos vai começar a ganhar a vida de várias formas, né? Ela foi costureira, ela foi lavadeira com a mãe dela, a profissão mais extraordinária que ela teve foi ter sido acrobata de circo, né? É assim que ela entra em contato, na verdade, com o universo artístico, com o meio artístico e com a cultura boêmia de Montmartre, que é onde ela chega por volta dos anos 1880 como acrobata do circo Medrano. E é assim que ela conhece um grande estimulador e promotor cultural que vai justamente introduzi-la, digamos assim, ao meio das artes. A primeira atividade que ela teve nesse meio das artes não foi como artista, foi como modelo. Ela foi modelo de muitos artistas, né? Eu trago aqui dois exemplos para vocês, em que a gente reconhece justamente a Suzanne Valadon como modelo, né, desses artistas. Então, de um lado, esse famoso La Danse au Bougival, né, a dança nos Jardins do Bougival, do Renoir, em que ela posa, né, justamente para a personagem feminina. E numa outra versão, essa bastante mais, eu diria, crítica, paradoxal, que é essa Gueule de Bois, em que ela está sentada, ela faz o papel dessa figura feminina, né, que o Toulouse-Lautrec pintou diante de uma garrafa de bebida num bar, né? Então, a primeira atividade dela, mais ligada ao meio artístico, é como modelo, né? E é através do diálogo com esses artistas, ela vai ser modelo do Renoir, do Puvis de Chavannes, do Toulouse-Lautrec. Há uma questão sobre o fato dela ter sido ou não modelo do Degas, né? Ela tem um longo diálogo com o Degas, isso é muito importante, né? É um artista que ela ouve muito e que também contribuiu muito para a formação dela como artista, né? Mas se ela foi efetivamente modelo do Degas ou não, é uma questão, né? Tudo indica que, na verdade, não, que ela não tenha sido modelo do Degas, né? E que a relação dela com o Degas é uma relação efetivamente de troca artística e não, né, como modelo das suas proposições artísticas, das suas pinturas, etc., né? Uma coisa que eu gostaria de lembrar também é que nessa trajetória um pouco extraordinária, né, que a Suzanne Valadon tem, ela começa justamente a sua formação artística, então, quase de um ponto de vista autodidata, ela vai, no fundo, beber na fonte desses artistas com os quais ela se relaciona e começa a fazer uma série de retratos. Então, a pintura dela inicial é de retratos de naturezas mortas, na verdade.
E ao longo da década de 80, ela de fato começa a se dedicar ao tema, ao motivo da figura feminina nua, né? Ou a esse tema das banhistas, né? Que é alguma coisa que está presente não só na obra do Degas, com quem ela tem uma relação estreita, como na obra do Toulouse-Lautrec, na obra do próprio Renoir, de quem ela tinha sido modelo, e outros artistas, né? Uma coisa extraordinária de pensar também é como essa artista que começa nessa condição, entra no meio artístico como modelo e se transforma numa artista, efetivamente. Porque no intervalo de uma década ela ganha uma projeção a ponto de, em 1893, quando esses artistas, né, já numa espécie de vanguarda, digamos assim, criam a Sociedade Nacional de Belas Artes, ela é a primeira artista, é a única artista convidada a participar do grupo fundador, né? Então ela de fato goza desse prestígio, né, entre esses artistas que a convidam, né? O Puvis de Chavannes, por exemplo, é um dos fundadores da Société Nationale de Beaux-Arts e ela já está ao lado dele, enfim, na fundação dessa sociedade, né? E mais tarde ela vai, enfim, ter uma vida bastante autônoma, né, e livre, em primeiro lugar porque ela se casa, enfim, ela tinha tido várias relações pessoais, etc. O pai do Trillo não é alguém conhecido também, na verdade é um amigo, que é um pintor espanhol que assume a paternidade do Maurice Trillo, né, para ela. Ela se casa depois com um investidor da Bolsa de Valores de Paris, né, com quem ela vai viver até 1912, quando ela conhece o André Hutter, que é um artista como ela, né? Então aqui a gente vê uma foto dela com Hutter e o seu filho Maurice Trillo já por volta de 1920, naquilo que vai ser o ateliê dela por um bom tempo, né? Ela tinha encontrado um ateliê numa casa no alto de Montmartre, na Rue Courtauld, onde ela trabalhou entre 1898 e o início dos anos 1900, até ela se casar com esse primeiro marido que ela teve. Ela deixa esse ateliê por um tempo e ela volta a trabalhar nesse ateliê quando ela assume a relação dela com o Hutter. Então ela faz desse espaço, desse apartamento, a partir de 1912, entre 1912 e mais ou menos 1926, 27, que é onde ela vai permanecer com esse ateliê permanente, constante, né, trabalhando com seu marido e o seu filho, nesse alto de Montmartre, né? Esse lugar é conhecido hoje, ele foi reformado entre 2014 e 2015 e é o Museu de Montmartre, né? Então aquilo era um lugar de encontro de artistas nesse período e ela era a dona da casa, né? O ateliê dela foi totalmente refeito e reconstruído nesse lugar. Ele foi reinaugurado em outubro de 2015 e ele é visitável hoje, né? Então foi contratado um arquiteto e um cenógrafo que, enfim, estudaram as várias fotografias de época, né, para reconstituir o que era o ateliê da Suzanne Valadon. Um dado interessante sobre o nome dela, isso eu esqueci de comentar. O nome dela de nascimento não é Suzanne. O nome dela de nascimento, na verdade, é Marie Clémentine Valadon. E a opção pelo nome Suzanne vem justamente da convivência dela com esse meio artístico e como modelo da pintura desses artistas, né? O tema da Susana no banho, né, observada pelos velhos, etc., é um tema caro ao motivo da banhista na tradição ocidental, isso desde o século XVI, pelo menos. A gente tem pinturas do Tiziano, Tintoretto, né, Rubens e outros artistas que trabalharam sobre o tema da Susana observada pelos velhos na sua toilette, né? E é muito interessante que ela depois tenha se dedicado também a esse motivo e adotado esse nome, né? Então ela foi apelidada assim, digamos assim, pelos seus colegas artistas e ela adotou o nome artístico Suzanne Valadon na sua trajetória, né? Aqui eu mostro para vocês, mais uma vez, ela ainda nesse ateliê de Montmartre, né, pintando no ateliê da Rue Courtauld. Isso é uma fotografia de 1926 já, né? E aqui a gente já vê ela justamente dedicada a esse tema da figura feminina, não é propriamente uma banhista, mas esse tema é uma figura feminina no interior, num ambiente íntimo, né? E
relaxada e etc., o que é também bastante extraordinário, né, na carreira da Suzanne Valadon. A Suzanne Valadon é contemporânea, embora bem mais jovem, né, porque ela é uma geração, digamos assim, mais jovem do que os impressionistas, de duas outras artistas mulheres importantes nesse contexto parisiense, que são, de um lado, a americana Mary Cassatt e a Berthe Morisot, que era cunhada do Edouard Manet, né. E ela, então, ela cresceu certamente vendo a produção dessas artistas também, né, da Mary Cassatt e da Berthe Morisot, mas que são artistas que, embora em ocasiões muito excepcionais, como vai ser o caso da Mary Cassatt, são artistas que não se dedicam a esse tema das figuras femininas na toilette ou esse motivo da banhista, né? E a Suzanne Valadon não, ela entra de cara e ela vai ficar quase que mais famosa por causa desses temas de banhistas que ela faz, nesses quadros de banhistas que ela faz, do que pelos seus retratos ou naturezas mortas, né? Então esse tema, que era um tema dominado, digamos assim, por uma cultura masculina, né, e de um olhar sobre a mulher, é alguma coisa que ela toma para si para poder pensar numa pintura, no entender dela, de vanguarda também, né? Bom, e o nosso quadro aqui está justamente ligado a esse contexto, né? Esse contexto dessa produção dela. Ela tinha começado a fazer alguns desenhos iniciais, né, sobre essas figuras femininas na sua toilette. E isso é muito mais tarde do que os primeiros desenhos que ela fez. Eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, alguns desses primeiros desenhos estão na coleção do Metropolitan Museum de Nova York, né? Então, um é datado, esse da esquerda aí, de 1893, o outro é provavelmente do mesmo período, em que ela começa a fazer esses estudos da figura feminina que se enxuga, penteia os cabelos, se lava, se esfrega, se arruma, né, num ambiente doméstico, interno, né? Nesse caso é muito bem caracterizado pelo justamente o quarto, entre o quarto e o banheiro, né? E ela tem várias representações nesse sentido, né? E isso aqui é muito mais tarde, isso aqui nós estamos falando de uma obra de 1919, portanto, quase 30 anos depois, né? E a gente está num contexto bem diferente. Eu queria que vocês observassem algumas coisas nessa representação que ela faz dessas duas figuras femininas, que ela chama de nus, simplesmente, né? Em primeiro lugar, porque elas obviamente estão num ambiente que é uma paisagem, mas não é uma paisagem natural propriamente, né? É uma paisagem que tem alguma informação, digamos assim, de um lugar que é construído, que é, enfim, próximo talvez ao ambiente urbano, né? A gente nota isso por causa justamente desses degraus, né, no fundo da pintura, né, como se fosse uma escadaria para descer para uma parte mais baixa, etc. Tudo indica que isso seja, talvez, à beira de um rio ou de um lago, né? E outro detalhe que me parece, dois outros detalhes que me parecem bem importantes nessa representação dela, é o fato de que essas figuras femininas, elas estão totalmente entretidas, né? Como acontece, na verdade, em vários outros motivos de representação das figuras femininas nuas nesse período, mas assim, elas estão totalmente entretidas numa atividade que é uma atividade também bastante banal e corriqueira. Uma está arrumando o cabelo, ela está sentada em cima da toalha, onde ela acabou provavelmente de tomar banho e se enxugou e está arrumando o cabelo. Ela tem um detalhe bem interessante, que é esse sapato, né, que ela parece apoiar na perna da colega e balança, né? Ela parece estar balançando o pé, ou está calçando o sapato, a gente não sabe muito bem, mas a amiga dela, né, logo abaixo dela, está tomando sol e lendo. Isso eu acho que é um dado bem importante da gente indicar, né? Isso a gente vai ver, não acontece em nenhuma outra dessas grandes cenas de banhistas que a gente vê os seus pares fazerem no mesmo período, né? Então, a gente tem essa figura feminina que está deitada, tomando sol e lendo. Ela está muito claramente tomando sol, e esse eu acho que é outro ponto importante. Com relação ainda a essa coisa de tomar sol, uma das coisas que me chamou a atenção nessa pintura é o tratamento da pele do corpo, como ela faz isso. Eu não tive a oportunidade de ver mais uma vez o quadro aqui em cima, que eu conheço muito bem, mas
Por exemplo, essa figura feminina deitada, ela tem uns pontos bem sombreados nas costas, né? E tem umas acentuações assim de uns vermelhos e uns rosados na pele. Então elas têm uma coloração de pele que parece muito saudável, é uma coloração de pele de quem toma sol, né, digamos assim, que não vai acontecer também em outras banhistas que a gente vai ver do período, né? Isso é um dado bem importante, me parece. Então, eu queria que vocês guardassem esses 3 elementos, né? Em primeiro lugar, de que elas não estão numa paisagem natural, idealizada, nem nada. Eu acho que tem informações dessa paisagem que nos levam a colocá-las num contexto bastante contemporâneo a elas. E numa atividade que é uma atividade, talvez, corrente dessa cultura, né, do final da década de 10, né, na França. Então, tem esse ponto. A questão de que elas estão... uma delas está lendo, né? Está numa atividade, está tomando sol e está lendo, né? Então, elas parecem muito, enfim, envolvidas, né, com essas tarefas, com essas ações, etc. E tem um olhar sobre elas que é diferente do olhar que a gente vai ver sobre outras representações de banhistas, né? E a Suzanne Valadon, acho que ao longo da carreira dela, foi nos dando alguns indícios disso também, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês. Bom, o primeiro indício que ela nos dá, isso é uma pintura que ela fez uns 8 anos antes, que também está lá no Metropolitan, uma grande representação de banhistas que ela faz em 1911, e que tem um dado para mim que é um pouco de paródia e de ironização, né? Por quê? Porque ela faz de novo, a gente tem essas figuras femininas que se banham, de novo, né? Aqui no meio de uma paisagem, né? A paisagem de um bosque, etc. Elas estão com essas toalhas, né? Uma se baixa para enxugar o pé, a outra tem uma pose esquisitíssima, né? Não sei se vocês estão reparando ali no meio, ela faz um gesto muito exagerado, como se ela estivesse se mostrando quase, né? E a outra de costas, né? Coberta com a toalha, né? Como que se enxugando, mas também meio que... Quer dizer, tem uma cena aí que parece que é encenada para essa figura masculina nua que está ali também, né? Então, embora isso tenha também alguns aspectos que levem a pensar nessa relação dela com o motivo da banhista, como ele vinha sendo desenvolvido, na verdade, desde os anos 60 do século XIX, ela aqui se coloca numa posição diferenciada, em que ela denuncia praticamente, né, essas figuras femininas que são o tempo todo representadas para este olhar masculino, né? Então, ela está se colocando num outro lugar. Ela faz uma espécie de ridicularização disso, né? Sobretudo com essa figura feminina, com esse gesto muito exagerado, né? Que mostra todo o corpo, que se vira de costas, tem esse gesto sensual, né? Etc. Que, na verdade, se a gente voltar lá, essas figuras femininas não têm nada disso, né? Embora elas estejam... nuas nessa paisagem, etc., elas não estão preocupadas em se mostrar para ninguém. Eu acho que esse é outro ponto importante. E elas têm uma certa plenitude da liberdade que elas têm com o próprio corpo. Eu acho que esse é outro ponto fundamental, né? Porque elas estão lá, enfim, elas não interessam para elas se os outros estão observando, se não estão observando, elas estão envolvidas nessa atividade que para elas é uma atividade... de conquista de um espaço de liberdade, vamos dizer assim, né, de autonomia e assim por diante. Então, me pareceu bem importante isso, e isso, obviamente, ela faz em resposta, me parece, a essa outra tradição que vinha desde os anos 60 do século XIX, que é o tratamento desse tema das banhistas, né, e que, enfim, começa, eu acho, no meu entender, numa polêmica que se instaura justamente com o Salão de 1863. Ora, no Salão de 1863, Salão da Academia de Belas Artes de 1863 na França, esse espaço, que era entendido como um espaço muito mais conservador, né, digamos assim, das tendências artísticas, aonde circulava essa pintura acadêmica, etc., vai passar por uma crise justamente nesse ano de 1863, quando ocorre uma dissidência quase, né? Ocorre realmente um conflito entre o júri de seleção das obras enviadas para o salão e os artistas, né? Foi um momento em que
quase 2/3 dos artistas ficaram para fora dessa seleção, e um desses artistas é o Edouard Manet com esta obra, né, que chama-se O Almoço na Relva. Para quem uma outra modelo bem famosa do século XIX e que também é muito próxima a esses artistas posou, né, para essa figura feminina aqui à esquerda. E essa obra do Manet é recusada junto com uma série de outras, etc., mas isso gera efetivamente uma espécie de abaixo-assinado que vai levar o ministro das Artes na França a autorizar que seja feito um salão, um espaço de exposição anexo ao salão principal, que ficou conhecido como Salão dos Recusados, né? Então, essa é a obra que, enfim, vai ser bastante comentada na imprensa na época, né? Ela não é a única, mas ela é bastante comentada na imprensa da época e que vai angariar, na verdade, a defesa e o apoio de alguns críticos importantes do período para dar origem justamente a essas novas tendências daquilo que se entendia que seria uma pintura moderna, né? Então, é aqui que o Manet, por exemplo, ganha o apoio do Zola. O Zola vai escrever um texto bastante contundente sobre essa obra, sobre a importância dessa obra e sobre a necessidade de atualização da pintura, né? E essa atualização se dava não só pelo modo como os artistas pintavam, né? E que aqui, por exemplo, os críticos mais conservadores chamavam a atenção de que o Manet fazia uma coisa muito esboçada, né? Essa paisagem do fundo, por exemplo, que era muito esboçada, as pinceladas muito rápidas, etc., que é alguma coisa que os impressionistas depois vão fazer, né, da sua poética, digamos assim, esse modo de expressão, mas também o fato de que ele colocava essas duas figuras femininas junto a seus colegas homens, né, numa situação cotidiana, também atualizada, nuas. Né? Então, quer dizer, a Victorine Meurent, que era a modelo que posou para o Manet nessa imagem, a gente muito claramente, como é que se diz? A consciência que ela tem de que ela está nua, ela mais do que está nua, ela está pelada nessa imagem, né? Por quê? Porque a gente vê a roupa dela, o sapato, o chapéu jogados do lado da cesta de piquenique, e isso não é qualquer lugar, isso é caracteristicamente o espaço que tinha se transformado, o Bois de Boulogne, a partir desse momento, né? O Bois de Boulogne que fica perto, fica né? Naquele momento ficava assim do lado de Paris, né? E que hoje é o grande parque público da cidade, aliás, onde recentemente se instalou a Fondation Louis Vuitton, né? Foi inaugurado ano passado lá dentro do Bois de Boulogne. Então, esse Bois de Boulogne que começava a ser apropriado, né, pela população, não qualquer população, né, não estou falando da população operária, trabalhadora da cidade, eu estou falando da burguesia, enfim, para a sua diversão, digamos assim, né? Isso é um momento de lazer, é um piquenique no Bois de Boulogne, onde essas duas figuras femininas estão aí, uma de vestido de baixo, né, de combinação, lá se banhando na água, e a outra totalmente despida, junto com seus pares homens, né? Então, era esse o choque que essa composição provocava, né, justamente nesse contexto, diante de coisas que eram assim. Aliás, dizem, né, atualmente os historiadores da arte, diante do levantamento que foi feito e da revisão que foi feita da pintura acadêmica no século XIX, marcam justamente, em especial, esse salão de 1863 como o grande salão das banhistas, né? Porque era banhista para todo lado, eram figuras de Vênus na água, de Dânaes, enfim. Então, aqui, por exemplo, vocês têm dois exemplos de como essa pintura circulava nesse período. Então, o Charles Gleyre, que é efetivamente, o Charles Gleyre, que é efetivamente uma pintura provavelmente, inclusive, exposta nesse salão de 63, que é a imagem da esquerda, né? Então, aí a gente tem um ambiente quase das termas, dos banhos termais, né, de uma remissão dessas figuras femininas a um outro tempo, a um tempo idealizado, etc. E mais tarde isso perdura, né, por pelo menos 3 décadas no século XIX, um Bouguereau, que no Salão de 1863 tinha apresentado o Nascimento da Vênus, que era uma figura feminina nua nascendo das ondas das águas do mar, né?
e esse Bouguereau de 1884, que dá a extensão, enfim, da permanência de como esse tema era tratado pela pintura acadêmica do século XIX e o que significou o Manet fazer aquilo que ele fez. Né? Quer dizer, olha, isso aí é balela, esquece esse modo de representação, né? Nós não vamos mais tratar de figuras de Vênus, nem de Dânaes, nem de ninfas, porque isso não faz mais sentido, né? Nós estamos passando por uma reformulação importante da sociedade da segunda metade do século XIX. Tem alguns críticos, né, que são importantes também para assinalar e enfatizar isso, né? Antes do Zola, alguém como Charles Baudelaire, que no Salão de 1863, na resenha do Salão de 1863, vai escrever o Pintor da Vida Moderna, por exemplo, né? Essa é uma seção da resenha que ele faz do Salão de 1863 e que ele fala dessa necessidade de atualização da pintura, não só pelo modo, né, de pintar, mas pelos temas a serem representados, né? E eu acho que tem um dado que é bem importante, e aqui como, na verdade, a pintura impressionista vai tratar dessa temática. Então, vocês têm aqui, talvez, os dois artistas que tenham tratado desse tema como é que se diz, de uma maneira prolífica mesmo, e que tenham se transformado quase nesses pintores de banhistas a partir dos anos 80 do século XIX, que são, de um lado, o Renoir, né, com essas grandes banhistas, são conhecidíssimas. É uma pintura grande que está lá no Philadelphia Museum of Art e que é muito comentada pela historiografia. E, por exemplo, o Degas, com essa versão de banhistas, o Degas ele vai trabalhar muito mais a figura individual feminina e a figura feminina na sua toilette, né? Mas esse é um dos poucos episódios da pintura do Degas desses anos em que ele faz um desenho a pastel maior, né? Com essa composição de figuras femininas na paisagem, se banhando, etc., né? Nesse sentido, ele parece se aproximar do Renoir, mas ele, no fundo, ele vai trabalhar muito mais com esse ambiente íntimo doméstico, né? Então, é a figura feminina que se banha no seu quarto, fechada, que é vista pelo buraco da fechadura. A pintura do Degas tem um sentido muito moralizante nesse sentido. A conjunto de pastéis que ele vai apresentar para a última exposição impressionista de 1886 tem esse sentido moralizante, né? E o Renoir que apresenta de novo, né, quase que essas ninfas modernas, né, como vai dizer a Linda Nochlin num texto célebre, né? Mas esse tema das banhistas, ele efetivamente mudou de figura nesses anos, né? Não só por causa daquele gesto do Manet, mas porque esses artistas estão diante de um fenômeno que é novo também para a sociedade parisiense do momento, que tem a ver com como as pessoas circulam, como elas trabalham e como elas se divertem na cidade. O que elas fazem no tempo livre, no período de lazer, né? E nesse período de lazer, quer dizer, aí vão começar a entrar motivos bem importantes, né? O motivo do passeio de barco, o motivo do piquenique no parque, né, que começa a aparecer nessa pintura impressionista também. E aí, um ponto bem importante é o motivo das figuras que vão, por exemplo, para os banhos, como eram chamados, os banhos de La Grenouillère, ou outras beiras de rio, de lago, nos arredores de Paris, para se banhar no rio. Esse hábito da gente botar o maiô e ir à praia não existia antes. Ninguém ia à praia, ninguém tomava sol, a gente tem que se lembrar disso, né? Isso era uma coisa, aliás, para uma mulher da alta burguesia, altamente condenável, né? Uma senhora de sociedade ainda na segunda metade do século XIX, não tomava sol, né? Eu acho que isso fica muito claro, por exemplo, nessas grandes banhistas do Renoir, porque embora elas tenham essa qualidade, né, se você olhar essa pintura de perto, elas têm essa qualidade da textura da pele, a pele que é elaborada com esses rosados, mas elas têm uma pele de marfim, de porcelana quase, né? E essa era uma coisa muito apreciada justamente na imagem da beleza feminina, né, do que era a boa moça de sociedade, né, e nessa figura feminina que circulava nessa sociedade parisiense, né. Mas tem um dado muito importante que entra em jogo aqui com relação à relação que essa nova sociedade moderna tem com o corpo, né? Esse corpo, de um lado, né, por exemplo, nessa pintura do Manet,
e como vai acontecer, por exemplo, num segundo quadro que ele faz no mesmo período, que ele vai expor no Salão de 1865, que é a famosa Olímpia. Esse corpo é um corpo feminino cuja sexualidade é controlada em 2 espaços, né? Então vocês têm um fenômeno que é o seguinte: a partir da segunda metade do século XIX, a figura feminina, né, e a mulher que circula na sociedade. Ela trabalha. Quando ela é das classes mais baixas, ela tem que trabalhar, ela faz o trabalho de lavadeira, de costureira, de operária de fábrica, muitas vezes, arrumadeira, né? A prostituição, que é uma coisa que ganha um caráter, inclusive, profissionalizante mesmo nesses anos na França, né? E quando se trata da alta sociedade, a figura feminina que circula nesses espaços públicos, vai às lojas de departamento, frequenta os cafés, né, as casas de chás, participa desses convescotes, né, e dessas atividades de lazer. E também de uma figura feminina que é meio ambígua nesse universo. Acho que tem 2 figuras femininas que são meio ambíguas nesse universo, né, e que circulam tanto no ambiente quanto no outro. Né, que são essas figuras femininas que frequentam a boemia, né, frequentam a boemia desses anos e que podem ser artistas. Se elas não são artistas, elas são dançarinas ou bailarinas, dançarinas de cabaré, atrizes, bailarinas, por exemplo, do corpo de balé do teatro de ópera, né, de Paris, né? E que vem nessas carreiras uma possibilidade também de ascensão, de melhoria, né, de ascensão social. Isso acontece muito claramente com o caso, por exemplo, de algumas atrizes e bailarinas no século XIX. A ideia da figura, né, da atriz ou da artista de um modo geral como estrela vem, na verdade, de uma nomenclatura que é do balé da Ópera de Paris, onde a carreira da bailarina começa aos 4, 5 anos de idade, quando elas são iniciadas, né, no treinamento, na prática do balé, na ópera, e se formam lá dentro. Então elas passam de uma condição de, como elas eram chamadas, de ratos da ópera, né, para pertencerem primeiro ao corpo de baile e depois se transformarem naquilo que como elas eram chamadas, que eram as étoiles, as estrelas, né? Ou seja, as bailarinas que aí se tornavam mestres dessa formação como bailarinas, etc. E, obviamente, nesse universo existem várias histórias, né, que circulam no século XIX, que são reais, né, de atrizes e bailarinas que acabam se aproximando da alta burguesia, né, de grandes banqueiros, por exemplo, grandes financistas, grandes industriais, e que são... enfim, vivem uma vida, né, como amantes esses grandes ricos, né, da sociedade parisiense e conquistam assim alguma autonomia, né? Eu estava justamente nessa semana participando de uma banca em que de uma aluna do programa tratou de um desses artistas que representava a Belle Époque francesa, né? Que é bem nesses anos, os anos 80, na verdade, 90 do século XIX. E existe ali, por exemplo, aliás, já estava bem consolidado ali, através dessa literatura que tinha começado nos anos 60, a figura do que eles chamam a grisette. A grisette, que é geralmente uma mulher que vem de uma condição social inferior, ela trabalha, ela é geralmente uma trabalhadora, ela é uma lavadeira, ela é uma operária, ou ela é uma costureira, etc. Elas são chamadas grisettes, porque isso vem de gris em francês, quer dizer cinza, porque elas estão sempre vestidas de cinza. Elas chegam a inventar, digamos assim, alguns adereços da roupa, criar babados para poder chamar mais atenção na rua. E, de fato, quando o Baudelaire escreve o Pintor da Vida Moderna, ele tem como modelo um pintor que chama-se Constantin Guise, que foi responsável por fazer N representações dessas figuras femininas na rua, né, nesse período. Então elas são essas figuras femininas que circulam nesse ambiente e que começam a ganhar vida assim, elas têm uma certa autonomia porque elas ganham o próprio salário, né, o próprio dinheiro e tudo mais. Muitas vezes se iniciam nessas carreiras, né, acabam tendo amantes né, entre os homens mais ricos da cidade, etc., ao mesmo tempo que elas entretêm às vezes 2 outros amantes.
elas têm amantes artistas, elas têm né, amantes que geralmente é o bom moço com quem elas gostariam de se casar, que é o amor da vida delas, mas que elas não têm dinheiro para casar, então elas precisam manter a relação com o grande burguês que sustenta essa rede toda para ela, né? Fora a presença, obviamente, do que a gente chama as grandes cortesãs do século XIX, né? Essas figuras que às vezes começam enfim, a sua vida assim, em Paris, vêm para Paris, geralmente vêm de outra cidade, vêm para Paris, acabam se aproximando, sendo amantes eternas de um grande homem de negócios, por exemplo, que dá apartamento, casa e etc. E esse lugar aonde elas atuam efetivamente como damas, não grandes damas da sociedade, mas damas alternativas à sociedade, mas aonde as negociações acontecem. Ou seja, elas têm elas desfrutam de um certo poder, ou elas estão ligadas a uma rede de poder, né? Porque negociações entre os homens? Entre os homens. Então, quer dizer, encontros políticos que precisam ser feitos, né, ou negociações políticas que precisam ser feitas antes dos grandes encontros oficiais. Acontecem na casa delas, né? Então, elas são essas figuras femininas que estão circulando nesses ambientes, né? Então, essa posição da figura feminina é bem assim, controversa nesse momento. E há, obviamente, digamos assim, necessidades de moralização, né, dentro dos valores da família burguesa, etc., e de controle dessa sociedade, e o controle dessa sociedade passa por uma ideia de higiene do corpo também. Isso eu acho que é outro dado bem importante, e que de fato está dado por essas representações aqui. O hábito dos banhos, né, públicos, etc., surge nesse momento. As primeiras piscinas públicas são inauguradas na França nos anos 60 do século XIX, né? E existe um incentivo justamente à higiene do corpo, né? Através desses banhos públicos, a instalação de fato de, como é que se diz, duchas públicas, né? A gente vê isso na construção de algumas cidades europeias, bem importante, né? Quer dizer, por exemplo, nos bairros operários, a preocupação de que esses operários tivessem acesso à higiene do corpo, né? Então, você tem, por exemplo, em estruturas de bairros operários, além das casas, né, dos apartamentos, são minúsculos, né? Alguém que tenha alugado um estúdio em Paris sabe o que significa um apartamento de um operário, ou de uma arrumadeira, ou de uma empregada de uma casa de grande família no século XIX, porque eles são assim. Geralmente eles têm uma pia, uma bacia, né, mas não tem o banheiro é fora da casa, né? O banheiro é fora da casa e no século XIX vai começar a haver toda uma arquitetura que começa a pensar esse espaço de lavar roupa, se lavar, etc., que é de uso comunitário. Então tem alguns bairros operários, tem isso, você tem um apartamento e tem, por exemplo, os banhos. O lugar dos banhos públicos envolve os chuveiros, né, as pias para se lavar, etc., e o lugar onde se lava a roupa, por exemplo. E os banhos, quer dizer, as piscinas públicas fazem parte dessa mesma mentalidade, né, de cuidado do corpo e controle do corpo através da higienização do corpo, né? Então, a prática de frequentar a piscina, nadar no rio e etc., começa a aparecer aí, certo? Então, ela está ligada, de um lado, a esses lazeres urbanos, sim, etc., mas ela também está ligada a essa ideia de uma sociedade que tem que se higienizar, cuidar do corpo. Cuidar do corpo significa não só, enfim, manter uma aparência, etc., não se trata tanto disso, mas se trata, sobretudo, do controle às grandes epidemias, etc., etc. Quer dizer, tem também, ao lado disso, paralelamente a isso, vai havendo uma alta profissionalização e especialização das estruturas de hospitais públicos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas até os anos 40, 50 do século XIX, só dava entrada em hospital público uma pessoa pobre, que não tinha condição nenhuma. Geralmente, uma outra coisa bem interessante sobre os hospitais do início do século XIX é que eles não têm estrutura mesmo, né? A tal ponto de que o doente levava a sua cama para o hospital. Não tinha cama no hospital, né? Você ficava adoentado na sua própria cama,
né? A separação das diferentes alas por causa das doenças, né, só foram sendo feitas à medida que as descobertas científicas foram sendo feitas, porque não havia uma associação clara entre a contaminação por via de micro-organismos e a doença. Isso é uma coisa que a ciência do século XIX vai descobrir, né? Então, isso cada vez mais vai estar ligado à higienização do corpo, né? Então, as piscinas públicas servem a isso também, né? A esse hábito do tomar banho, né? As piscinas tinham separação de sexo? Então, essa é outra questão. Não, né? E, aliás, tem charges bem engraçadas, né, que isso está num texto que a historiadora da arte feminista, Linda Nochlin, escreveu sobre essas pinturas, escreveu sobretudo sobre o Renoir. Tem umas charges bem engraçadas, por exemplo, do Daumier, da abertura da primeira piscina pública em Paris, né, que ainda existia o hábito de tomar banho de roupa, né, depois vai se tirar a roupa, depois vai se introduzir a ideia do maiô e etc., mas que o Daumier faz essa charge dessas figuras femininas, por exemplo, de roupa, que são claramente operárias, mas assim numas caras muito estranhas, né, uma coisa quase grotesca que você vê ali. E aí, algumas charges, por exemplo, alguns artistas que ilustram isso sobre o ponto de vista dessa moralidade, né? De que se misturam ali homens e mulheres, de que misturam-se ali classes sociais diferentes, né? Então, existe toda uma preocupação, né, com essa questão ao longo do século XIX e digo para vocês que nem todos os artistas, mesmo um artista como o Degas, nesse sentido, é um artista que tem esse olhar muito moralizante, muito moralista, melhor dizendo, né? Quando ele olha para essas figuras femininas que se banham, se lavam, né? Porque também nesse gesto exagerado dele, ele acentua esse elemento grotesco, né? Desse gesto que é tão íntimo e que pode estar ao deleite público, né? Ah, não, mas enfim, eu não tinha tempo de entrar nisso aqui, mas em algum momento as figuras masculinas também vão aparecer. Por exemplo, um artista que é um pouco mais jovem que os impressionistas, é um artista que vai se formar junto com eles e que vai ser um grande colecionador dos impressionistas, que é o Gustave Caillebotte, é um grande representante, né, um grande, como é que se diz, pintor de banhistas masculinos. Então, isso não é um privilégio só das mulheres nesse momento, né? Há uma... Quer dizer, a propagação também de que são só essas figuras femininas não me parece, é um dado a posteriori e tem a ver com o apagamento que a gente talvez faça mais contemporaneamente da figura feminina como um todo, não só na posição de ser retratada, quanto na posição de ser artista, do que naquele período. Né? Naquele período, acho que isso talvez acontecesse menos. Né? E, de fato, nessa cuidado com o corpo, o banhista masculino começa a aparecer. Geralmente, quer dizer, no caso do Caillebotte, ele vai aparecer na função do atleta quase, né? Então é o remador, é o nadador, etc., né? E as figuras femininas aqui parecem muito mais idealizadas ainda, né? Embora elas tenham algum dado de contemporaneidade por causa do modo como elas são feitas, por causa dessa relação com essa temática, né, dos banhos públicos, etc. Mas, quer dizer, quando, por exemplo, o Renoir faz essa representação dessas figuras femininas na paisagem e tudo mais, ele parece voltar a uma imagem um pouco idílica, né, dessas figuras femininas. Um pouco daí, como é que se diz, para as historiadoras da arte feministas, um pouco primitiva dessas mulheres, né? Essas mulheres numa sua condição no estado de natureza, quase, né? Bom, mas isso não vai parar aí, quer dizer, eu estou falando justamente da proliferação desse motivo que tem a ver, né, pelo menos numa análise que a Linda Nochlin faz, a essa higienização do corpo, a disseminação do banho público, a disseminação da piscina, das atividades junto à água, né, como atividades físicas importantes, etc., né, porque se desenvolvem as atividades físicas nesse momento, o remo, o nado, o mergulho, né, que tem a ver com esse ambiente da paisagem urbana, né, desse lugar onde vai se divertir, mas se vai cuidar do corpo e manter o corpo são, né, digamos assim.
E isso chega, de fato, às vanguardas artísticas do início do século XX. Quer dizer, uma das coisas que certamente a Suzanne Valadon viu, né, foi, por exemplo, essa representação das grandes banhistas do Cézanne, que tinha sido exposto no Salão do Outono de 1906. Isso foi um ano depois da morte do Cézanne. O Cézanne morre em 1905. E ele tinha duas grandes representações de banhistas, né, em escala monumental. Eu não coloquei aqui para vocês o tamanho das telas, mas para a pintura impressionista isso é uma tela bem grande, isso é uma tela quase do tamanho dessa tela da projeção aqui, né? É realmente uma tela muito grande. E ele tinha duas representações assim. Ele tinha também a representação de um banhista masculino, individual, né, também nessa mesmo tipo de pincelada, com esse mesmo tipo de síntese, né, das formas do corpo e etc. E que foi exposto pela primeira vez no ambiente parisiense, no Salão do Outono de 1906, numa retrospectiva do trabalho dele, que tinha morrido no ano anterior e que, na verdade, fazia algumas décadas que não era visto em Paris. O Cézanne é um pintor redescoberto, né, digamos assim, pelos jovens artistas, no Salão do Outono de 1906, porque depois de uma breve participação no movimento impressionista, né, junto aos impressionistas no início da década de 70 em Paris, ele, na verdade, vai se isolar, né, ele volta para a cidade natal dele, em Aix-en-Provence. Ele tem contato com dois desses pintores impressionistas, são o Monet e o Renoir, que vão visitá-lo na década de 80, mas ele de fato não expõe mais em Paris. Então é a primeira vez que esses artistas estão vendo essas representações do Cézanne e que pareciam renovar de novo, né, a pintura e esse tema de alguma forma, né? Então essa é uma dessas telas que foi bastante comentada, né, e que provavelmente a Suzanne Valadon viu. E a outra, né, que também de certa maneira é quase inspirada, né, nessa tradição da figura da banhista e nesse impacto, digamos assim, que o Cézanne tem para essa geração, que é essa joie de vivre, ou alegria de viver, do Henri Matisse, né, que está lá na Barnes Foundation em Filadélfia. É claro, essas duas representações também têm um sentido muito diferente no trato com esse tema das banhistas, né? De novo, aqui a gente tem predominantemente a figura feminina, nua, né? Mas que no caso do Cézanne é quase como se ele quisesse fazer da pintura uma grande pintura, né, de releitura da tradição clássica da arte, colocar essas figuras numa escala de monumentalidade, né, e de tratamento da forma, né? Não tem, eu acho que não é possível pensar nesse Cézanne ligado justamente a esse ambiente mais enfim, do que significa isso cotidianamente, ou da representação desse tema cotidianamente, né? Das figuras que se... Vulgarizar a mulher, é isso que está dizendo? Oi? Não tem uma intenção de vulgarizar a mulher? Bom, aí a gente está atribuindo juízo de valor ao Renoir, por exemplo. Acho que o Renoir também não tem intenção de vulgarizar a figura feminina. Mas esse né? quadro, na sua opinião... Não, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ele está tratando as figuras aqui quase como pura forma, né? E ele está tratando muito mais de um problema de pintura do que de um problema de tema, vamos dizer assim, né? No caso do Matisse, ele coloca isso numa outra chave, né? Ele atualiza de novo essa linguagem, etc., mas ele, ao invés de tratar desse tema contemporaneamente, ele coloca essas figuras femininas quase numa espécie de idílio, numa condição atemporal, não só por causa das cores, mas das formas, da maneira como elas estão totalmente entretidas nesse ambiente e numa descaracterização total do que é esse ambiente em relação do que a gente viu até agora, né? Porque, assim, muito claramente nos outros casos, sobretudo dentro da tradição do Manet, aquilo era atualizado para um lugar que as pessoas reconheciam. Aquilo é o Bois de Boulogne, aquilo é o piquenique no Bois de Boulogne, e aqui não tem isso, né? Oi? Isso, exatamente. Tem uma coisa onírica mesmo, não só no tratamento das cores, como também, por exemplo, aquele círculo lá atrás que dança em roda, né, que vai dar origem, aliás, a uma composição bastante conhecida do Matisse, que é a dança do Matisse, que era da coleção como é o nome dele? Esqueci o nome. Do Chouquin, que hoje está no MoMA, né?
e que, ou melhor, uma das versões está no MoMA, a outra está no Museu Pushkin lá em Moscou, mas que justamente ele extrai daí, né? E aí, quer dizer, é muito sintomático que a Suzanne Valadon volte a esse tema justamente em 1911, né? Me parece, quer dizer, a historiografia vai tratar da pintura dela, de um lado, em relação, do ponto de vista da realização, né, da forma, em relação ao Toulouse-Lautrec e ao Degas, né, na maneira como ela concebe a figura feminina, como ela traceja a figura feminina, etc. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque tem alguma coisa no traço dela que me parece fugir um pouco, né, dessa linguagem do Degas e do Toulouse-Lautrec. De qualquer forma, esse contorno das figuras, etc., me parece muito acentuado por essa informação do Cézanne, né? E, de fato, há uma historiografia que vai ver nessa produção da Suzanne Valadon, sobretudo a partir desse impacto do Cézanne, uma aproximação, né, um interesse dela por pesquisar, por entender melhor a pintura do Cézanne, né? E, de outro lado, ela obviamente está parodiando o Matisse, porque ela dá título ao quadro dela, Alegria de Viver, né? Acho que esse título não é à toa. Ela não escolheu chamar esse quadro dela Alegria de Viver sem estar olhando para, por exemplo, essa representação, que não é a única, né? O Matisse faz essa e faz uma outra versão, né, que chama-se também Alegria de Viver, mas numa outra, né, composição. Então, assim, ela está informada por essas pinturas, né? Bom, e aqui, quer dizer, e os artistas, na verdade, quer dizer, os artistas impressionistas continuaram nessa direção também, né? Quando a gente se volta para essa representação dela, né, esse quadro dela aqui no MASP, aqui no MASP a gente tem essas 3 obras que dão conta, digamos assim, dessa representação da banhista, né? Então, Manet, por exemplo, de 1874-76, que é intitulado Banhistas no Sena e que, de novo, nos informa sobre essas práticas dos banhos, né, à beira do rio, no lago, etc., e dos banhos públicos. E depois, aquilo que virou assim, a marca registrada do Renoir nos anos, a partir justamente daquelas grandes banhistas que eu acabei de mostrar para vocês, que são essas banhistas monumentais que ele faz a partir de 1909, 1910. O MASP tem aqui em cima 2, né? Essa banhista enxugando a perna direita e esse grande nu sentado, né? Que, ao contrário daquele primeiro registro que ele tinha feito, que eram essas figuras femininas à beira de um rio e etc., que estavam se secando, né, enfim, aproveitando, né, aquele ambiente, são figuras envolvidas justamente com esse se enxugar e etc., que o Renoir trata de uma maneira bem mais, eu diria, talvez estetizante do que o Degas vai tratar nesse contexto, né? O Degas vai tratar desses gestos de uma maneira muito mais caricata do que o Renoir faz aqui, né? O Renoir tende de novo a monumentalizar, enfim, a transformar essas figuras em figuras quase clássicas, certo? Até do tipo de tomada que ele faz, né? Ele fecha a representação nessas figuras, elas se tornam efetivamente monumentais, elas quase dominam toda a composição, né? E no fundo é da combinação de pinceladas e cores da pele delas que sai toda a paleta do quadro, né? Então eu acho que esse é outro ponto importante. Ora, a meu ver, eu não sei se vocês concordam comigo, pode até, quer dizer, a gente pode até passar os olhos rapidamente e achar que a Suzanne Valadon é simplesmente mais uma versão dessas pinturas, e ela não é. Eu acho que é bem importante a gente assinalar isso, que por uma série, a começar por aqueles elementos iniciais, ela não é essa representação de nu feminino. Ela não está querendo monumentalizar as figuras dela, ela não está transformando as figuras dela, quer dizer, ela não tem um apreço pelas pinceladas, etc., para fazer dessa pele uma pele desejável, né? Sensualmente ou sexualmente, como vai acontecer muitas vezes no caso do Renoir. E, por outro lado, a gente já vai chegar no ponto que eu quero chegar,
esse banho é uma coisa um pouco diferente do que ele era no século XIX, né? No século XIX ele tem essa visão do controle da higienização, moralizador, etc., e que no caso dela não é bem isso, né? No caso dela, como eu disse para vocês, quer dizer, essas figuras femininas parecem estar ali plenamente confortáveis naquela condição. Não há propriamente a ideia de um olhar externo a elas. Isso eu acho que é outro ponto importante. O que acontece no caso, por exemplo, das banhistas do Manet e do Renoir. Do Manet porque essas banhistas, né, como no caso do Almoço na Relva, essa aqui ela olha para fora da tela, ela está, de certa maneira, chamando o espectador para dentro dessa representação, né? E no caso do Renoir, porque elas são objetos de deleite do olhar, totalmente, né? Não é o caso da Suzanne Valadon pintando essas figuras femininas, né? Uma outra coisa que é interessante, que eu acho que deve ser acentuado, deve ser lembrado, diz respeito a esse gesto da figura feminina que arruma o cabelo. Ela está claramente, ela puxou todo o cabelo para fazer um coque, né? As mulheres tinham cabelo muito comprido no século XIX, tinham que se arrumar muito, né? Essa coisa, a moda do cabelo curto vem muito mais tarde. A moda do cabelo curto para uma mulher vem nos anos 20, né? Já no século XIX, uma mulher de cabelo curto é uma coisa totalmente chocante, né? As mulheres cultivam cabelos enormes, tem que cuidar muito desse cabelo, né? E tem que o tempo todo ficar arrumando. Era um saco arrumar o cabelo, aliás, né? E isso também passa por transformações, né, no século XIX, porque até o século XVIII, dentro do ambiente do Ancien Régime, o cabelo da mulher nem era visto quase, né? O cabelo era escondido, sobretudo as mulheres de alta sociedade, o lance era realmente ser o mais artificial possível. Então, tinham perucas enormes, né? Essas perucas passavam dias na cabeça, ninguém tirava a peruca, punha e tirava a peruca o tempo todo, né? Se cobria o rosto, por exemplo, com pó de arroz mesmo, pó de arroz branco, era totalmente branco, o rosto se maquiava muito, se maquiava o colo, as mãos, né, etc. O Baudelaire vai falar muito disso, aliás, num texto também de resenha ao salão, né, nos anos 60. E o uso do cabelo natural começa a surgir justamente no século XIX, ainda esse cabelo muito comprido que tem que ser todo amarrado, preparado, né? Exige longas horas de escovação. Para uma mulher da alta sociedade que tem a sua como é que se diz, empregada, tem, inclusive a aristocracia ainda, né, a alta burguesia mantém determinados hábitos da aristocracia, né, da nobreza francesa, por exemplo, uma nobreza inglesa, que é de ter a empregada que só sobe para ajudar a mulher a se vestir, né? Que é uma coisa, enfim, impensável hoje, né? Porque você tem sempre uma pessoa com você, vendo você botar roupa, etc., e que arruma o cabelo e tudo mais. E entre o MASP e a coleção dos museus Castro Maia, a gente tem alguns exemplares, né, desse motivo da figura feminina que arruma o cabelo, né? No caso do MASP, uma escultura do Degas que parte, na verdade, de uma série de estudos a pastel e pintura mesmo que ele fez nos anos 80 e 90 do século XIX, né? Então, essa figura do alto ali, que é um pastel que está lá, um desenho a carvão, desculpa, que está lá no alto, que está lá nos museus Castro Maia, no Rio de Janeiro, em que ela se inclina completamente, né? Ela tem esse gesto muito exagerado, ela sobe a mão, é uma coisa muito exagerada mesmo, né? Porque não é você, né, para quem tem o cabelo comprido, não é você se pendurar livremente, espontaneamente e arrumar o cabelo, né? Ela tem uma coisa toda retorcida e contida, parece que ela faz um esforço, né? Inclina essa cabeça muito completamente para enxugar o cabelo, né? E isso se repete, por exemplo, nessa escultura que ele faz originalmente em cera, mas que o MASP aqui tem a versão em bronze, né? Que é de novo esse gesto, né? Uma coisa assim. É uma coisa um pouco caricata, de fato, um pouco exagerada esse gesto dele, né? E o Picasso, né, que também tem essa figura feminina na sua toilette, aqui é o Picasso praticamente reinventando a tradição da Vênus no espelho, por exemplo. Tem várias versões da Vênus no espelho que arruma o cabelo, né? E que ele faz essa figura feminina
nesse gesto que arruma o cabelo, né? E o gesto da Suzanne Valadon, que reconheçamos, não tem essa, embora ela talvez olhasse para essas obras do Degas, por exemplo, não tem essa intenção, né, de mostrar que esse gesto é um gesto exagerado, que ele é um gesto de uma mecânica de movimento complicada, né? Não se trata disso, ela tem uma fluidez de desenho, né, de concepção dessa figura, que parece bem mais espontâneo, que dá uma certa naturalidade, digamos assim, ao gesto dessa figura que arruma o cabelo, né? Tudo bem até aqui? Como é que eu... Tá. Bom, e aí eu fiquei muito feliz de poder vir falar sobre essa obra da Suzanne Valadon aqui, porque eu durante muito tempo fiquei me perguntando, quando eu comecei a trabalhar com a coleção de pintura italiana do MAC, USP, né, eu olhava para essa pintura que eu estou trazendo para vocês aqui à direita, que é de um artista de Trieste, um artista triestino que tinha se formado em Munique no início do século XX, vai ter uma temporada parisiense justamente entre 1905 e 1906, e que se tornou assim, um artista muito importante na Itália entre os anos 15 e 30. Ele vai morrer, ele é bem contemporâneo da Suzanne Valadon, embora ele seja 10 anos mais jovem do que ela, ele vai morrer um ano antes dela. Então eles são bem contemporâneos, né? E eu ficava sempre olhando para essa representação do Marusig e eu pensava assim, puxa, mas tem alguma coisa para mim que eu já vi isso em algum lugar, parece, né? E aí eu me lembrei, um dia eu estava aqui passeando pelo museu, eu falei, putz, a Suzanne Valadon, né? Porque a paleta é muito parecida, né? A dos dois, vocês me desculpem a imagem aqui, mas em primeiro lugar, a condição de conservação dessa obra, embora seja boa, ela está bem sujinha, assim, então as cores não estão tão vivas, né? E a reprodução que a gente tinha dela não era muito boa. Mas vocês têm que imaginar que as cores dele são muito próximas das da Suzanne Valadon, e a gente, de novo, tem essas figuras femininas, tem um grupo lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, a gente não consegue identificar muito bem o sexo dessas figuras, mas tem um grupo lá no fundo se banhando também, no rio, e a gente tem essas figuras femininas também nessa atitude muito banal, né, que é de se tomar banho no rio, se lavar, se enxugar e etc., né? E o Marusig, esse Mulheres à Beira do Riacho, de 1919, faz parte de uma série que o Marusig fez de figuras aí femininas e masculinas que se banham nesse período, a partir de 1915. Uma das célebres, que hoje está em exposição numa casa-museu lá em Milão, na Vila Nec Campilho, é esses naturistas. E aí esse título me chamou muito a atenção, né? Porque nós não estamos mais no registro das banhistas, o próprio Marusig, quando faz o Mulheres à Beira de um Riacho, não se trata das banhistas propriamente, porque aí isso remete a toda essa tradição e essa discussão, e nessa obra em particular ele fala de naturistas. Ora, o naturismo é uma coisa bem específica nesses anos, né? Isso vinha, na verdade, de uma prática que tinha sido iniciada, na verdade, por um pensador alemão, em 1906, que começa a trabalhar num bairro operário, na educação, né, de jovens, adolescentes, primeiro meninos, depois meninos e meninas, como é que se diz? No cuidado com o corpo. Esse cuidado com o corpo envolvia não só os exercícios físicos, como a prática de banhos na água fria dos rios, etc., para a vitalidade da pele, né, etc., nus. Isso dá origem a uma cultura que, enfim, transformada vem até hoje, né, digamos assim, que é o que os alemães chamam a cultura do corpo livre, né, e que para nós se desdobrou no nudismo, né. Então, por exemplo, no caso o Brasil está muito distante disso, né, porque o Brasil tem muita restrição com essas praias de nudismo. Isso é uma coisa que, se você chega para um alemão, para um austríaco, eles não entendem por que as mulheres, por exemplo, estão praticamente nuas em cima de um carro alegórico de carnaval, e uma mulher não pode tirar a parte de cima do biquíni na praia, né? Porque eles têm uma relação diferente com essa ideia de nudez. Essa nudez é uma nudez de cuidado
da saúde do corpo, né? É diferente. E isso é uma prática, até hoje, muito comum, né? Na França isso ficou bastante disseminado nesses anos, né? A partir de 1906 isso começa de fato a se disseminar na Alemanha e na França. Há um momento, digamos assim, de suspensão, né, dessas práticas por causa da Primeira Guerra Mundial, mas ao pós-Primeira Guerra Mundial é marcado por uma grande adesão a esse modo de tratar do corpo. Então isso se torna muito corrente, digamos assim, nessa cultura social do início dos anos 20, né? Sobretudo para aquelas instâncias sociais, né, ou aquelas camadas sociais que estão ligados às classes trabalhadoras, de um lado, né? Então, por exemplo, até hoje, uma cidade como Viena, que tem várias piscinas públicas e banhos públicos, tem seções do Danúbio, praias do Danúbio, que são praias para isso, né? E praias do Danúbio que eram frequentados e até hoje são mais diversificados, né? Mas num primeiro momento eram frequentados pela classe trabalhadora, né? Então tem porque surge justamente nesse ambiente da classe trabalhadora, na formação dos jovens na classe trabalhadora, né? Então essa é uma cultura que vai se disseminar muito nesses anos, né? E me parece, né, quando a gente vê essas figuras femininas da Suzanne Valadon, uma que lê, né, essa figura que toma sol, porque a coisa do tomar sol faz parte dessa cultura. É muito importante tomar sol nessa cultura, né? Tá nesse registro, não está mais naquele registro moralizador, né, do controle do corpo. Isso é um corpo livre. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Então a gente, quer dizer, ela sai desse registro, né, da figura feminina, que é objeto de desejo e de projeção do olhar, né, como a gente via nessa obra aqui, masculino, certo? E ao mesmo tempo, ela é essa figura feminina que conquistou essa liberdade, ela está nesse registro. Ela está no registro justamente de uma figura feminina autônoma, livre, ligada, na verdade, a essa filosofia de vida, de alguma forma, né? E, no fundo, eu acho que foi muito engraçado, porque eu tive que ir lá para o MAC, olhar para o Marussi, que não tem, na verdade, não há nenhuma aproximação efetiva ou comprovável entre o Marussi e a Suzanne Valadon. Mas o que me parecia importante é porque o Marussi fala, né, numa representação como essa, da extensão dessa cultura na Europa da segunda década do século XX, né? E de como isso tinha sido incorporado justamente nessas instâncias sociais onde se tenta restituir a ideia, primeiro, de um corpo são, de uma sociedade sã, né, porque tem a ver com isso também, né, depois do primeiro conflito mundial, né? Então, enfim, não sei se eu viajei, mas eu queria dividir isso com vocês. Eu acho que eu termino a minha fala aqui, eu fico à vontade para responder perguntas, né? Muito obrigada. Acho que tem... Boa tarde, muito obrigada. Me toca muito o quadro do Manet. Eu não sou de artes, mas me toca muito. Me emociona muito também por dois motivos. Morar na França enquanto brasileira e olhar nos olhos é realmente quase que se despir, porque lá eles têm uma relação com o olhar muito forte. E muitas vezes você quer ir na padaria e olhar nos olhos do padeiro e você não pode, porque é uma coisa assim muito, não sei explicar, sexual. E outra coisa também que me emociona muito quando você disse que é no Bois de Boulogne, porque quando você mora lá e você diz que é brasileira, logo tem uma relação com a travesti hoje que está no Bois de Boulogne, né? Então logo perguntar, mas mulher, precisa ser mulher mesmo e tal, e tem essa relação muito forte. Então essas duas questões do olhar, a do olhar e a da mulher, hoje talvez a brasileira travesti no Bois de Boulogne, se você puder falar, é que me marcou muito na França.
isso me emociona muito. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Quer dizer, você está falando daí de uma outra camada de tempo, né? De uma outra camada de tempo e de uma relação daí, de uma outra cultura com esse ambiente, né? Porque certamente isso é muito interessante que você está falando, porque eu vi episódios, por exemplo, na última vez que eu estive em Paris, faz 3 anos já, mas eu vi episódios nas ruas de Paris que eu certamente não veria com uma mulher branca francesa acontecer e que eu via acontecer com mulheres que claramente não eram identificadas com essa ideia da europeia branca ou francesa, né? Então, claro, e aí tem toda o que eu posso responder para você como historiadora da arte, né, é que tem toda uma revisão crítica dessas obras, sobretudo a partir dos anos 90, né, dentro de uma perspectiva dos estudos pós-coloniais, de um lado, né, que ainda vem nessa pintura, por exemplo, do Manet, um tratamento da figura feminina como esse ser primitivo, né, de alguma forma, e que exige esse controle do olhar masculino e tudo mais. Então tem várias leituras que foram feitas dentro dessa tradição aí, de várias obras. O Degas, então, é um artista que foi bastante revisto. Tem um texto célebre, escrito por uma pesquisadora norte-americana, que faz análise de um artigo que foi lançado em 2 partes, justamente em 1919, portanto, no ano que a Suzanne Valadão pintou a obra aqui do MASP, sobre a relação dele com a modelo dele. Então, é uma jornalista, mulher, que recolhe o depoimento de uma modelo, de uma moça que atuou como modelo do Degas, e ela vai falar da miséria que era posar para o Degas, que ele deixava ela horas, enfim, de pé, segurando, né, uma das pernas com o braço, ou numa posição muito desconfortável, que ela morria de frio no ateliê, que às vezes ela tinha fome, ele não tinha paciência, ele era muito brutal com ela, enfim, tudo isso. E aí tem essa pesquisadora norte-americana que vai analisar essa relação, por exemplo, entre o artista e a sua modelo, né? Então, só um minutinho que eu vou terminar. Depois eu tenho que, enfim, é melhor escrever depois, né? Mas, enfim, então, por exemplo, toda essa questão da hierarquia dos olhares, né, da figura masculina que olha para a figura feminina, do modo de apresentação dessa figura feminina como objeto de desejo dessa figura masculina, né, foi revisto efetivamente, né, e foi reavaliado por essa tradição crítica recente, aí a partir dos anos 80, 90 do século XX já, né, quer dizer, 30 anos atrás, por autoras como a Linda Nochlin, como a Griselda Pollock, como essa, né, pesquisadora que chama-se Heather Dawkins, né, a Tamar Gab, enfim, uma série de outras, como é que se diz, historiadoras da arte que começaram a trabalhar justamente a questão do gênero dentro da história da arte, né? Então, por exemplo, uma obra como a da Suzanne Valadão, e a Suzanne Valadão, eu acho que nessa perspectiva é uma artista ainda pouco estudada, né? Porque tem 2 artistas que imediatamente passam pela reavaliação dessas historiadoras da arte, que são a Mary Cassatt e a Berthe Morisot. E cada vez mais vai se dedicar um espaço por essa literatura a estudar o que as artistas mulheres produziram, né? Então, a primeira pergunta, quer dizer, o texto clássico da Linda Nochlin sobre isso, é um artigo que ela escreveu nos anos 70 nos Estados Unidos e que tinha um título provocador, Por que não existiram artistas mulheres? E que não é verdade, né? Existiram muitas artistas mulheres e não existiram artistas mulheres só nesse contexto do século XIX. Quer dizer, a gente está falando, a revisão mais recente disso situa uma artista no período barroco, que é a Artemisia Gentileschi, fora todas as outras mulheres que foram modelos e circularam nesse meio artístico, que a gente simplesmente não tem mais conhecimento hoje, porque havia sempre um olhar que privilegiava, né, o grande gênio masculino, né, dentro de determinados motivos e assim por diante. Então, há uma revisão muito grande nesse sentido. E aí, talvez o que você sinta nessa experiência mais recente, né, que, por exemplo, para a figura feminina,
ou para uma mulher na França do início do século XX se dava dentro da sua própria sociedade é da relação dessa sociedade conosco, né? Não só por causa dessa experiência mais concreta, né, dessa imigração que há de mulheres brasileiras, né, mas uma imigração que muitas vezes a gente sabe hoje, né, não é só por vontade própria, mas é por enganação, né? Tráfico humano no mundo inteiro, né, que leva essas meninas daqui, de outras partes do mundo, para se prostituírem nessas casas, né, na Europa, nos Estados Unidos, os voos charters que existem, né, pelo menos o Ministério de Esportes e Turismo brasileiro teve muito preocupado com isso no início dos anos 2000, justamente porque se sabia que o Nordeste brasileiro, por exemplo, tinha virado simplesmente um foco de turismo sexual para os europeus, né? Aliás, recentemente, falando na questão desse tráfico de mulheres, né, e mulheres só não, crianças, né, meninos hoje, para turismo sexual, agora na Bienal de Veneza, o artista da Tailândia, do pavilhão da Tailândia, fez uma grande instalação sobre essa questão, né, sobre o país dele como um grande parque de diversões sexual para a Europa, né, justamente. Então, tem essas relações que ainda se colocam, né? Então, quer dizer, eu acho que naquele momento você tem uma sociedade que começa a se organizar e de mulheres que começam, a gente está no auge da discussão sobre o sufragismo na Europa. Nesse período que a Valadon atua e que ela realiza essa pintura. Lembrando que o voto para as mulheres veio muito tempo depois, né? E que o voto para as mulheres nem sempre veio no contexto de democratização da sociedade, né? Um dos primeiros países a dar o voto para as mulheres no mundo foi o Brasil, no contexto da ditadura Vargas. O que isso significa, eu acho que a gente tem que... né? Então, essas coisas têm que ser sempre analisadas de uma maneira mais crítica, né? E mais pontual, né? Eu fiz essa colocação porque hoje justamente eu moro na Guiana Francesa. Uhum. Hoje justamente eu moro na Guiana Francesa e a relação do Iapoque, onde tem a prostituição, é muito forte com o francês branco que está em Cayena. Uhum. E você está lá, você sente isso, visceral, assim. Muito obrigada. Esclarecendo mais uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Quer dizer, se vocês olharem, né, o que vocês levantarem sobre a Suzanne Valadon, que tem escrito sobre a Suzanne Valadon, se acentua muito esse percurso muito excepcional que ela fez, né? Muito extraordinário, de sair de uma condição de filha de lavadeira, virar acrobata de circo, né? Ela tinha uma vida um pouco, quase dá um filme, né? A vida da Suzanne Valadon, digamos assim. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, que isso tudo corrobora, né? E contribui para a leitura dela nessa condição feminina, né? Eu acho que a gente deve colocar outras perguntas, quer dizer, o que é que permitiu naquela sociedade que um artista como ela se projetasse assim, né? E eu não estou falando de uma artista, ela pode ser esquecida hoje, eu não estou falando de uma artista que não tinha projeção nesse período, ela tinha toda a projeção nesse período, né? Então, as perguntas que a gente se coloca dentro mesmo de uma perspectiva de gênero têm que ser feitas de acordo, né, com o contexto histórico, etc. Não podem ser descoladas e a gente simplesmente, porque a Suzanne Valadon hoje não é uma artista, enfim, nas historiografias da arte, etc., ou não tão investigada nas historiografias da arte, não significa que ela não tivesse tido o seu lugar de fala no final do século XIX e início do século XX. O que significa uma mulher como ela ter um lugar de fala nesse período, né? Para usar uma expressão muito cara, né, aos movimentos minoritários hoje. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina e eu estudo esse quadro no meu mestrado, que eu comecei esse ano, de 1919. E fiquei muito interessada quando eu fiquei sabendo dessa palestra, porque não tem quase nenhum dado sobre esse quadro, não tem nenhuma pesquisa sobre ele ainda, e eu não consegui encontrar nada. E achei maravilhoso poder ver aqui, me levantou várias questões, me deu várias ideias.
E aí eu queria te colocar uma dúvida que eu tenho também na minha pesquisa, para ver se você me dá uma luz. Você citou algumas vezes a ideia de que nesse quadro essas mulheres estão entretidas fazendo algo, que elas não estão solicitando o observador, estão fazendo uma coisa por elas. E existe uma tese de uma historiadora da arte que chama Patricia Matthews, um artigo que chama Returning the Gaze, em que ela diz, ela monta muito bonitinho assim a teoria de que nos quadros da Suzanne Valadon as mulheres estão sempre entretidas com alguma coisa que elas estejam fazendo ali dentro do quadro, e isso dá a elas uma existência autônoma. Por ter essa atividade, elas passam a existir dentro do quadro. Elas não são só uma figura sendo retratada. E ela também diz que por a Suzanne Valadon ser uma mulher, ela não está tendo um olhar sexual ou sensualizante sobre essas mulheres, e que ela penetra o espírito dessas mulheres, a essência delas. E aí eu acho essa tese muito legal, interessante, inclusive para esse quadro eu acho que ela funciona, porque a mulher está lendo, a outra está ali distraída, prendendo o cabelo. Mas às vezes ela também me incomoda um pouco, porque, não sei, mesmo nesse quadro e em outros quadros, na Joie de Vivre que você mostrou, às vezes as mulheres estão simplesmente posando, e posando para o observador. Podem não estar solicitando o olhar, mas elas estão posando. E aí eu fiquei um pouco em dúvida, assim, até onde essa teoria funciona e até onde ela começa a ser uma projeção dos estudos de gênero sobre a obra da Suzanne Valadon. Entendi. E aí eu queria te pôr uma segunda pergunta, que é exatamente essa, que é uma questão muito forte para mim, porque eu me considero feminista e eu acho interessantes os estudos de gênero, é um assunto que me atrai. Mas quando eu leio as historiadoras da arte feministas falando sobre a Suzanne Valadon, muitas vezes eu vejo elas fazendo essa atividade de projetar um negócio na obra dela e de tentar encaixar a obra dela nesse quadrado da mulher, filha de uma mãe pobre, de pai desconhecido, que era modelo e que se fez sozinha na vida e que ficou super famosa, super conhecida. Inclusive, assim, colocam ela como uma heroína e colocam a obra dela como revolucionária porque ela trata a mulher de um outro jeito que não é sexualizado, etc. E aí, se a gente for olhar só para a obra da Suzanne Valadon, mesmo para a personalidade da Suzanne Valadon, ela não estava tentando ser revolucionária, ela não estava tentando quebrar com todas as tradições. Ela, às vezes, pega posições nos nus dela, nos quadros dela, que são tradicionais. Ela não está quebrando tanto assim com tudo, e aí eu fico meio em dúvida. O que eu faço com essa visão, assim, se eu posso concordar com ela, qual é o limite? Olha, eu acho que na verdade... Uma pergunta para ela, dá licença. Esse quadro aí, você não acha que ela está sendo revolucionária? Que ela está pintando as mulheres à vontade, uma está esticando o braço assim, e tem um homem ali no canto que é frágil, que é fraco. Eu acho que ela está, não sei se é consciente ou inconscientemente, ela está desprezando o homem olhando ela, as mulheres. Então ela está pintando as mulheres fortes, na delas. Eu acho muito revolucionário esse quadro. Bom, eu não tinha pensado nessa posição esquiva, né, do homem. Porque ele, de fato, tem uma posição esquiva, ele se retrai, né? Agora, de qualquer maneira, respondendo quer dizer... Eu não sei se é revolucionário ou não, mas ela de fato se coloca numa outra posição aqui, porque justamente ela está denunciando, ela tá denunciando a estratégia do Manet, né? É essa figura masculina que está lá, né, tentando olhar, entrar nesse mundo, né? E eu acho que o que talvez enfraqueça, entre aspas, essa figura masculina, é porque é claro que aquela figura feminina que faz aquele gesto muito sensual, ela é quase enfim, a mulher manipuladora que diz assim... Dane-se, você está me olhando. Eu acho que não é isso não, eu acho que ela de fato ela está usando da sexualidade dela para afirmar o seu poder, né? Ela se coloca assim para poder dominar esse olhar masculino. Mas mais à frente, dá licença, é um convite para mim, como homem heterossexual, querer me conhecer mulheres daquele estilo, assim. Reforça a gente a deixar de ser machista e se relacionar com mulheres e, de repente, transformar a sociedade, fazer uma sociedade mais justa, de repente.
Não, inclusive essa mulher tem outros detalhes importantes, né? Que é uma questão na representação do nu feminino ao longo de toda a história da arte. Ela tem pelo embaixo do braço, né? Os pelos pubianos dela aparecem muito claramente. Mesmo o Manet, quando faz a Olímpia, ela tapa o sexo. Ela tem uma posição de entender que aquela maneira dela se mostrar é uma coisa sexualizada, né? Ela tem essa consciência, uma espécie de autoconsciência moralizadora, né? De medir aquele olhar com o seu observador que está fora da tela. Voltando à sua questão sobre a leitura de gênero, eu entendo bem seu conflito, porque eu acho que esse é um conflito não só seu, mas de várias pesquisadoras que tentam trabalhar com essa ideia, porque eu acho que a gente tem que procurar, como é que se diz, escapar de duas coisas, essencialmente. Escapar, talvez, de um presentismo, ou seja, de projetar naquilo que é uma obra de um outro contexto, né? Como é o caso da obra que nós tratamos aqui. Os problemas de hoje, né, de como pós-década de 70, pós-liberação sexual da mulher, pós-milhões de coisas, né, e um certo retorno ao conservadorismo que a gente vê surgindo em alguns ambientes. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Como a outra esparrela seria você tentar buscar nas formas que ela representa, né, na maneira dela tratar as formas, dela tratar os elementos da composição, algum traço que fosse específico e que a identificasse como artista mulher. Eu estou falando para vocês que todos os modelos dela aqui, né, são masculinos nesse sentido. O diálogo dela não é com as artistas mulheres, é com seus pares homens, né? O grande conselheiro dela foi o Degas, que não podia existir figura mais misógina, mais conservadora do que ele, né? Que era um antissemita, conservador, royalista, né? E misógino. No entanto, era um artista que tinha um grande apreço pelas suas amigas mulheres. Essa é uma coisa bem curiosa, em vários níveis, né? Inclusive, a tal ponto que quando a Berthe Morisot morreu, ela deixou em testamento que quem seria o tutor da filha dela até ela completar a maioridade seria o Degas, que é uma coisa louquíssima, né, para um artista que é visto assim, né? Então, tem essas contradições, e aí eu acho que tem que se evitar essas duas coisas, né? Tanto de projetar o que é o nosso conhecimento hoje e como nós entendemos, né, a inserção da mulher na sociedade hoje naquele contexto, e aí, então, quer dizer, por exemplo, o discurso da artista esquecida, no caso da Suzanne Valadon, não cola, né? Como também buscar essa especificidade, porque aí você está caindo, no discurso às avessas, tá certo? Do que tem sido sempre o discurso masculino, né? Que é a da pintura feminina, ou de características femininas, que também não é o caso aqui. Mas eu acho, talvez, eu recentemente dei para os meus alunos de pós-graduação um texto que eu gosto muito da Griselda Pollock, que não é o Vision and Difference, mas que é um texto que ela escreve para um simpósio que ela organizou com um pesquisador sobre o Degas, justamente, que chama Degas Images of Women, ou Degas Imagens das Mulheres, e que ela vai, na verdade, analisar uma obra do Degas, que é uma figura feminina que está nas margens, né, das pistas de corridas de cavalo, com binóculo, olhando para fora. E a partir daí ela vai puxar, na verdade, a pintura da Mary Cassatt para falar desse lugar da diferença, né? Dessa figura que devolve o olhar. Então vai muito no sentido da Patricia Matthews, mas ela de fato fala desse lugar da diferença. E aí eu acho que ela resolve o problema, né? Porque ela não está nem interessada em falar do esquecimento da Mary Cassatt, porque ela sabe muito bem que a Mary Cassatt era uma artista de grande prestígio nesse momento, nem encontrar na Mary Cassatt traços específicos de uma
de um modo de pintar que sejam femininos, né? Mas de pontuar a partir, quer dizer, de pontuar que essa figura é capaz de se colocar nesse lugar da diferença, né? E que é nesse sentido que ela fala para nós hoje. Né? Por que que eu, como mulher historiadora da arte, me interesso por aquela figura? Né? Porque, de algum modo, né, ela tem uma articulação comigo, ela dialoga comigo na maneira através da qual eu vivo o mundo. Né? Não porque ela é mulher, mas porque ela fala desse lugar da diferença. Né? Então, por exemplo, o lugar da diferença é muito explícito aqui. Muito explícito aqui, em que ela coloca essa figura masculina nessa condição e que ela faz essa espécie de blague, né? Com essa pintura de banhistas do final do século XIX e início do século XX. Né? E no caso do quadro do MASP, justamente é isso, quer dizer, a gente se reconhece aqui, né? A gente se reconhece, a gente está à vontade com essas figuras, de alguma forma, a gente tem uma identificação com elas. Né? Não tem a nossa relação não é de conflito ou de, enfim, levantamento de uma moralidade qualquer, você entende? Não sei se eu te respondi, mas eu acho, assim, você está fazendo mestrado aonde, desculpa? Na UMP. Quem é seu orientador? Gabriel Zacarias. Ah, é o professor novo que chegou lá, né? Sim. Ah, muito bem, eu fico muito feliz que esse quadro esteja sendo estudado, porque ele merecia mesmo, eu acho. Que bom. Eu acho, vou dividir uma curiosidade, não sei se interessa, mas eu acho que eu li em algum lugar que a banhista do meio do quadro do Renoir que você mostrou é a Suzane Valadon. Pode ser. Usada por ela. Pode ser. Eu não tenho certeza. Ela de fato foi modelo do Renoir muitas vezes, né? É possível que seja. Né? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Ana. Vou reforçar de novo o convite para que vocês puderem vir no dia 2 de setembro. Quem vai estar aqui é a Fernanda Albuquerque, falando sobre o trabalho da Carla Zaccanini, uma artista contemporânea, que expôs recentemente aqui no museu. Uma obra no mezanino, acho que foi no ano passado, se não me engano. E, bom, muito obrigada a todos. Obrigada.